Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nós hoje vamos dar continuidade à nossa série Mestres, Gurus e Seitas e este é o episódio 3 de uma série de 3 episódios, então, portanto, este é o último episódio. Hoje nós vamos falar sobre a teologia da prosperidade, que eu já vos vou explicar o que é que isto significa, o que é que isto é, mas esta ideia veio de um movimento que eu tenho assistido ao longo dos últimos anos, talvez, já são alguns anos, e tenho assistido a este movimento e eu decidi trazer-vos aqui este conceito e falar-vos um pouco para que vocês possam também estar atentos a este tipo de movimento que acontece não só na parte espiritual, mas outros coaches e outros guruzinhos, sem ser espirituais, que trazem ideias da lei da atração e ideias de alguns conceitos esotéricos para dentro sei lá, das suas temáticas, das suas conversas e também incluem e juntam aqui no balaio de gato e juntam aqui e misturam tudo também questões relacionadas com religião, principalmente a católica, certo? Pronto. Então nós já vamos falar sobre isso. Vou-vos trazer aqui algumas coisinhas, quero-vos trazer aqui alguns livros, algumas coisinhas, talvez isto possa ser um pouquinho diferente daquilo que vocês ouvem ao longo dos vídeos, não é? É. Mas uma vez que este é o episódio número 3, existem outros 2 episódios. O primeiro episódio, onde ele é um episódio mais profundo, um episódio onde eu falo um pouco mais sobre quais são os passos para haver a criação de uma seita, portanto, para vocês estarem atentos ao movimento, né, como ele acontece. E trouxe-vos alguns exemplos também de seitas que ficaram muito conhecidas por variedíssimas razões, mas maioritariamente é porque correu mal, obviamente, não é? Pronto, algumas pessoas desviveram-se, só isso, algumas pessoas desviveram-se. E no segundo episódio eu falo-vos aqui sobre como vocês podem identificar se um grupo no qual vocês estão inseridos ou pretendem integrar é uma seita, tem características de seita ou não. Sendo que todos os grupos vão ter algumas nuances muito parecidas com a seita, ok? Então, como eu digo, é uma linha muito ténue, é uma coisa muito subtil, que se nós não estivermos atentos para isto e que não tivermos um pensamento crítico e analítico, nós vamos cair facilmente e vamos ficar dependentes e codependentes daquele líder, daquele religioso, daquele guia espiritual, daquele mestre guruzinho, entenderam? Pronto, e daí vem o nome Mestres, Gurus e Seitas, não é? Mestres e Gurus no tema desta série, não é? No título geral, digamos assim, desta série. Então, vou deixar linkado aqui alguns na tela e na descrição deste vídeo os outros 2 episódios para que vocês possam assistir os outros 2 episódios. Este seria o último, embora eu tenciono fazer aqui um outro vídeo que não tem necessariamente a ver com esta temática, mas alguns outros vídeos onde eu quero vos trazer assim este tipo são as minhas experiências, mas em alerta, ok? Como se fossem alertas, não deixam de ser alertas, certo? Pronto. Então, eu fui à procura da definição da teologia, do que seria a teologia da prosperidade, né? Teologia seria, não vou falar com termos técnicos porque afinal de contas é isso que temos para hoje, né? Mas teologia seria o estudo de religiões, digamos assim, o estudo mais profundo das religiões, mas quero-vos falar especificamente da definição que eu encontrei de teologia da prosperidade e depois então vamos falar aqui sobre alguns grupos que vocês conhecem, vou dar alguns nomes, tá? Pronto, espero não ter problemas com essas pessoas, porque hoje em dia, eu acho que faz parte também disto, qualquer um que diga mal, que diga contra, se vocês virem os outros 2 vídeos, vão saber que não há possibilidade dentro do que se é chamado seita, não há possibilidade de haver ninguém que contradiga ou que questione, não é, que traga ideias diferentes àquela que é preconizada ou àquela que é dita, não é, como a única verdade, trazida como a única verdade por esses gurus, não é, por esses líderes. Enfim, então vocês vão perceber que dentro disto, do que nós estamos a viver, deste movimento que nós estamos a assistir hoje, nós não podemos dizer que não gostamos das coisas,
Porquê? Porque a tendência é vamos processar. Compreendem? Pronto. Então, definição da teologia da prosperidade. É uma corrente teológica dentro do cristianismo evangélico, sobretudo em igrejas neopentecostais, que eu não vejo assim com tanta força aqui em Portugal desta forma, mas eu tenho a impressão que o evangélico é a mesma coisa do que o protestantismo, que é mais conhecido aqui, pelo menos na minha zona, tá? Que defende a ideia de que fé em Deus leva não só à salvação espiritual, mas também à prosperidade material e saúde física. Então este é o primeiro ponto. Ok? Este é o ponto que eu vejo acontecer, eu tenho visto ao longo dos anos, eu sei de muitos grupos espirituais, porque eu tenho visto uma crescente muito grande de falar sobre prosperidade em termos materiais de uma forma bem distorcida, ok? Bem distorcida. Se a pessoa querer declarar e contribuir financeiramente para a igreja, Deus vai recompensar com riqueza, sucesso e cura. Entenderam? Então, estão a utilizar esta expressão de prosperidade, que existe de facto, mas não esta prosperidade apenas material. Esta prosperidade material é uma consequência de outras coisas que nós desenvolvemos, e que isso seria então o todo, ou que definiria a prosperidade, mas eles assumem que prosperidade é só dinheiro, e vocês vão ver vários cursos, várias técnicas que falam, aumenta a sua prosperidade, entenderam? Pronto. Sendo prosperidade algo muito mais abrangente do que somente a parte material, que é uma consequência de alguma coisa mais profunda, tá? Pronto. Transforma a fé numa promessa, que nós também vamos ver isto dentro do marketing digital, em que eles criam um problema que não existia talvez anteriormente, mas como eles precisam de vender um produto, vão criar um problema para depois arranjar a promessa, entenderam? E eu estive dentro de dois grupos de estudo de marketing digital para o meu negócio físico, não é? O meu negócio mesmo de físico, sem ser espiritual, não tem nada a ver com espiritualidade, com o meu marido, e eu vi isso acontecer. Eu vi dos dois grupos que supostamente não têm nada a ver um com o outro, mas eu vi os dois a falarem a mesma coisa. Entenderam? A falar a mesma coisa. Não existe o problema, eu preciso de arranjar que as pessoas pensem que têm um problema, eu preciso de criar um problema na pessoa para dizer eu tenho a solução, entenderam? E a solução, como é que eu vou vender essa solução sem estar a vender? Criando a promessa, entenderam? Pronto. Estou a dizer pronto muitas vezes, não é? Enfim. Então, transforma a fé numa promessa de bênçãos materiais imediatas. Nós estamos a falar da teoria da teologia da prosperidade, né? O que atrai muitos crentes, mas também gera enormes críticas por ser considerada manipuladora e exploradora. E aqui nós poderíamos falar fortemente das igrejas. Aqui em Portugal eu não tenho muito conhecimento disso. Não sei se haverá muito espaço para isso, porque aqui é fortemente o catolicismo e não tanto o evangélico, né? Mas eu pertenci, né? Há uns anos, eu pertenci, portanto existe, mas não com a força que eu vejo no Brasil, por exemplo, e nos Estados Unidos, que existe nos Estados Unidos e talvez na Austrália, enfim, que existe talvez uma força maior ou uma febre maior com este tipo enfim, sei lá, com este tipo de corrente teológica, não é? Enfim, e que eu vejo que é muito forte no Brasil, e tem várias igrejas, já tem muita gente a falar sobre o assunto, a falar dos pastores que estão amigados, amantizados com determinadas ideologias políticas. Então vão-me dizer que religião não tem a ver com política? Tem sim, né? Tem sim. Então, como eu estava a dizer, onde é que isto se vê mais? E aqui, né, no Brasil, Estados Unidos, África e América Latina. Portanto, o Brasil é na América Latina, mas enfim, pronto. E um exemplo que falam aqui, não é, que me apareceu aqui quando fiz a minha pesquisa, é a Igreja Universal, que eu não sei o nome das igrejas, tem um monte de igrejas. Aqui perto de mim tem uma que eu passo algumas vezes, tenho que passar algumas vezes por ela, mas eu nunca prestei atenção
à igreja em si, mas ela não é uma igreja católica, portanto não é uma igreja, mas é uma igreja neste género, evangélica. E do exemplo que me apareceu, é a Igreja Universal do Reino de Deus, de Edir Macedo, no Brasil, né? Vocês devem conhecer. E também tem alguns ministérios evangélicos televisivos nos Estados Unidos, de Kenneth Copeland, Benny Hinn, Joel Osteen. Pronto, enfim, uns mais fortes, outros menos fortes, uns mais escancarados, outros não tão escancarados, mas vocês entenderam aqui o conceito, certo? Ok. Então, eu não fiz assim um roteiro nem coisa do género agora, só fiz esta partezinha para falarmos sobre isto, mas eu gostava de vos falar exatamente sobre este movimento que está a acontecer, em que as pessoas aproveitam-se e tem muitos influencers, tem muitas, vou-vos dar aqui nomes agora. Bem, eu espero que isto não corra mal para o meu lado, mas enfim. Eu sigo desde 2016, e agora vou-vos falar aqui das minhas experiências com os influencers que ficaram muito famosos no Brasil. Entre 2015 e 2016 eu já tinha o primeiro nível de Reiki e eu quis começar a trabalhar com isso. Então eu fui perguntar a uma ervanária onde eu costumo comprar as coisas naturebas e tal e coisa, que não fica bem na minha zona, portanto ainda tenho que me deslocar, ainda tenho que fazer um percursozinho, e fui perguntar se eles não queriam ter-me como reikiana lá, uma vez que eles só tinham a pessoa que fazia a incorporação, que era a morada aberta, que eu ia lá até por causa disso, né? E depois trazer os produtinhos de lá. Pronto. Aí, a pessoa que não foi a dona daquilo, foi a funcionária que lá estava, atrás do balcão, que eu conheço há muitos anos e ela conhece-me desde que eu sou pequenina e tudo mais, ela disse-me, isso é do capeta, isso é do diabo, isso não é coisa boa, o Reiki não é coisa boa, percebam? Isto foi há 10 anos, não é assim há tanto tempo quanto isso, mas ainda tinham esta visão, né? Isso não é coisa boa. Se não sendo coisa boa, eu fiquei ali um bocado, ok, não é coisa boa, como assim não é coisa boa, né? Pronto. A partir dali eu percebi que eu teria que ir à procura de outras coisas que eu não estava não tinha acesso. Porquê que eu não tinha acesso? Porque as pessoas à minha volta, que é isso que eu percebo dentro do mundo espiritualista, não falam sobre as coisas, não falam sobre as técnicas, não explicam as técnicas, não explicam porque é que isto é assim, porque é que aquilo é assado, não explicam. E eu percebi isso e eu queria respostas, né? Então eu comecei a pensar, ok, se aqui à minha volta não tem ninguém que me possa explicar as coisas, eu vou atrás aonde? Na internet, pode ser que encontre alguma coisa. Pronto, lá encontrei. Comecei por encontrar o Luz da Serra, vocês devem conhecer, do Bruno Gimenez e da Patrícia Cândido, vocês devem conhecer, com certeza. Eles ficaram muito, muito, muito famosos ali a uma dada altura e eu, quando os conheci, eu conheci-os ainda, eles não eram tão conhecidos assim, ok? Eles já estavam a começar a fazer algum sucesso, mas eu encontrei-os porque eu fiz uma pesquisa aprofundada sobre o assunto, que eu queria saber sobre o assunto, principalmente sobre projeção astral e tudo mais, e eu encontrei aí o Wagner Borges, o Saulo foi pouco depois, o Saulo Caldeirão, que eu já vos falei dele aqui. E o Wagner Borges, eu já tinha tido contacto com ele anteriormente, não vos sei precisar como, mas eu já tinha tido contacto com ele anteriormente porque eu senti ali que, ok, esta pessoa, mas eu já vi isto, entenderam? Pronto. Entretanto, além disso, eu comecei também a querer estudar um pouco mais sobre alimentação e apareceu-me pessoas como a Malu Perini. Quem é que não conhece a Malu Perini? Pois é. Agora vamos deixar passar o trator, porque enfim é o que temos para hoje, não é? Enfim, então conheci a Malu Perini, entretanto conheci o Bruno Perini também. Eu não sou muito de seguir, não sou de redes sociais, ok? Embora eu tivesse o Instagram e tudo mais, eu não sou muito de redes sociais, então eu era muito aqui no YouTube. Eu seguia aqui todas as pessoas no YouTube, seguia os canais do YouTube todos, assistia a tudo. Comecei a assistir o Juliano Pimentel, que era médico, e eu deixei de o seguir, gostava muito dele como médico, mas deixei de o seguir por um motivo, porque eu ouvi-o dizer, é casado, não é? Ouvi-o dizer que para ela, a mulher, a esposa, se juntar com ele, estar com ele, a mulher teve que abdicar da sua fé, que era o espiritismo,
o kardecismo, né? Pronto, a família dela é espírita kardecista e ele era católico. E quando eu ouvi dizer aquilo, eu pensei, não dá para mim. Um homem de um livro só não dá para mim, pelos motivos que nós já falamos aqui nos episódios anteriores, não é? Pronto. Mas eu segui durante algum tempo, segui a Malu Perini, o Bruno Perini e depois comecei também a assistir outras pessoas, como quem? E é aqui que o ponto que eu quero chegar. Comecei a assistir, interessava-me a parte alimentar, mas eu não cheguei a seguir a mulher da pessoa, não é o casalzinho. Eu comecei a seguir comecei a segui-lo, porque ele falava sobre disciplina e organização do tempo. Então vou falar de quem? Do Wendell Carvalho. Ele tinha o método Cronos, não sei se ainda é o tempo que deixei de seguir há um tempo, enfim. Seguia o Joel J, seguia um monte. Estão a ver essas pessoinhas todas, e eu comecei, antes deles, eu ouvia o Tiago Negro, que é o Primo Rico, seguia a Natália Arcuri, seguia aquela Mirna que eu não gostava muito também, mas enfim, tinha uma outra que é a Patrícia Lajos, que eu também seguia, gostava muito dela. Eu seguia todos, entenderam? Pronto. A partir daí, além de seguir a Luz da Serra, que foi o que estava a ficar muito bombadaço, eu ouvia o Nilton Schultz, ouvia também o Wagner Borges, eu tinha um ou outro que não eram tão conhecidos, como a Cristina Cairo, que fala sobre a linguagem do corpo e não sei o quê. Eu ouvia-os a eles, uns mais conhecidos, outros nem tanto. Mas eu quero-vos falar aqui especificamente da Luz da Serra, estamos a falar aqui da parte espiritual, e quero-vos falar, por exemplo, do Wendell Carvalho e da esposa, a Karina Peloy, porque Peloy, enfim, porque eles eram um casal que não falava sobre religião, por exemplo, entendem? Eles começavam, e tem outra, eu ia dizer fulana, não é? Talvez alguns de vocês conheçam, ela não é tão bombadaça assim nas redes sociais, ou não tem assim tanta coisa, mas ela tem o seu espaço, que é a Gabriela Staff e o marido Daniel Staff, ok? O marido não sou tão seguidora. E todos eles começaram a usar esta coisa, sei lá, este movimento de falar de Deus, de Jesus, de não sei o quê, assim, entenderam? Do nada. E o Luz da Serra, inicialmente, quando eu comecei a seguir o Luz da Serra, eles eram muito mais simples. É muito mais simples, a conversa muito mais simples, falavam sobre coisas simples, não tinham tanta esta coisa do marketing, e começaram, desculpem o termo, a espetar com o marketing até à goela, entenderam? É marketing para todo o lado, a fazer um monte de lives sem nexo nenhum, com não sei quantas mil horas, onde só meia hora é que tinha o conteúdo em si, entenderam? E depois comecei a perceber os conceitos, portanto, o que eu não acho mal nós falarmos sobre dinheiro, porque é uma crença, né? Nós temos muitas crenças relativamente a dinheiro pela religião, mas reparem, começou a ser excessivo, entenderam? Todo o conteúdo começou a virar para ganhar dinheiro, para ser rico, para ganhar dinheiro, para ser rico. E depois, pessoas que estudaram Helena Blavatsky, foram para a Índia, estudaram sobre chakras, estudaram sobre mil e uma coisas diferentes, de Deus, da Bíblia e não sei o quê, começaram a criar conteúdo, estou a falar especificamente de Luz da Serra, começaram a criar conteúdo de o que Jesus não sei o quê, o que não sei quem, e Deus não sei o quê, e Deus gosta não sei o quê, entenderam? É que depois, atrelado a este Luz da Serra, tem uma série de outros coachzinhos e gurus e mestres e guias espirituais, entendem? O Luz da Serra criou os Iniciados, foi o primeiro grupo espiritual que eu de facto pertenci. Eu pertenci por algum tempo, e foi onde eu conheci algumas pessoas, que acho que já vos falei aqui, algumas pessoas com as quais depois eu acabei por criar amizade e falar um pouco, pessoas do Brasil, pessoas portuguesas, mas que estavam na França, enfim. E foi a partir daí que eu conheci essas pessoas. A questão é que o que eu senti, que eu via repetir-se com o Wendell Carvalho, com o curso de marketing digital que ele teve, eu não sei se tem ainda,
Mas o que eu vi ali é que os iniciados são um grupo, ou uma plataforma, era uma plataforma que eu não sei se ainda existe, era uma plataforma, portanto eu deixei de seguir em 2019. Deixei de acompanhar em 2019, eu saí em 2019, no finalzinho de 2019 eu cansei-me e saí. Já tive ali um tempo, acho que 3 anos talvez, 2 anos, 3 anos ali, um tempo naquilo, entenderam? Pronto. E houve uma altura em que eu entrei quase no início, eles tinham 2 ou 3 cursos já, mini cursos lá. Aquilo era uma plataforma onde tinham várias temáticas relacionadas com expansão da consciência, expansão da consciência, com espiritualidade e não sei o quê, só que eu achei aquilo muito raso, muito superficial. E depois eles começaram a contratar outras pessoas para darem os cursos, entendem? Isso veio-se a repetir com o Wendel Carvalho, foi exatamente a mesma coisa, só que voltado para o marketing digital. No meio disso, eu vi que tinha muito conteúdo, mas nada muito profundo. Portanto, era o que eu achei, era o gratuito compilado. O gratuito de cada especialista compilado, entendem? Pronto. A partir daí, eu vi depois eles a criarem esse conteúdo mais, a chamar mais por Deus, por Jesus e não sei o quê, e com essa vertente muito forte misturada com o marketing digital e com a fórmula de lançamento do Érico Rocha. Já ouviram falar? Pronto, que aqui em Portugal agora está dominado, né? Também. Então agora toda a gente tirou a fórmula de lançamento, faz 3 lives, que vão dar muito conteúdo gratuito, quando na verdade é meia hora, no máximo 1 hora de conteúdo, para lives de 5 horas. Quem é que tem 5 horas? Expliquem-me, quem é que tem 5 horas para estar a assistir uma live tão comprida? Não tem, entenderam? E depois a tendência é, se vocês não assistirem, é porque vocês não estão comprometidos com a vossa prosperidade, com a vossa abundância. Compreendem aqui a coisa? Pronto. Esse foi Luz da Serra. O Bruno Gimenez com a Patrícia Cândido e depois, quando eu comecei a olhar para os lados e comecei a ver outras pessoas, não é? Eu comecei a perceber que eles não canalizam nada novo. Embora eles digam que sim. Eles não canalizam nada novo. Eles podem reformular coisas que já existem. Então, vou falar da fitoenergética, que eu tirei, tenho o curso, tenho o livro, tenho isso aqui. Eu tirei a fitoenergética, foi quando eu comecei a ter contacto, de facto, com a parte energética das plantas, antes de eu usar nos rituais. Eu sabia da fitoterapia, não tinha essa abertura assim de existe a parte energética das plantas. Ok? Pronto. O que é que eles fizeram aqui? O que é que o Bruno Gimenez, que eles enchem a boca para dizer que foram eles que criaram, e se calhar, e o termo fitoenergética de facto podem ter sido eles, mas isso já existia. As bruxas, ou as mulheres que tinham conhecimento de ervas antigamente, elas já sabiam disto. Não estava, era catalogado como eles catalogaram. Entenderam? O que eles fizeram foi catalogar de uma forma em que podem dizer esta planta é masculina, mas se vocês forem ver o livro do Scott Cunningham, das plantas, das ervas, ele tem lá tudo, tem os planetas, ele tem lá tudo, a erva, tudo, ele tem lá tudo, a descrição toda, para que serve, para que não serve, ele tem lá, entenderam? Assim como, aqui à minha volta, quando me dizem assim, olha, para infecções vaginais utiliza malvas, faz uma limpeza com malvas, uma limpeza interna, não é? Com malvas, entendem? Isso são saberes antigos que já existiam, então eles não inventaram nada, eles não criaram nada, eles apenas catalogaram as coisas e talvez deram um nome àquilo, fitoenergética, entenderam? Pronto. É a mesma coisa como a Aura Master. Eu fiz a Aura Vibe, a Aura Money, a Aura não sei das quantas. Eu fiz essa porcariada toda, achar que eu ia desbloquear. Isso é uma mistura, uma mistura de EFTs, que eles também trouxeram uns especialistas do assunto e tinham das afirmações positivas e não sei o quê, Foi uma mistura. E eles dizem que é uma técnica criada por eles e não sei o quê. Pode ser, porque misturaram as 2 técnicas, ok, tudo bem. Mas não é nada novo, entendem? Não é nada novo. Assim como
Em 2018 eu fiz o meu marido, na altura era meu marido, já era meu marido, tínhamos acabado de casar no papel, né? Talvez, pode ser, mas eu fiz o meu marido ir comigo, já éramos casados, sim. Eu fiz o meu marido ir comigo porque eu não vou sozinha a estas coisas, principalmente quando é longe e eu não conheço. A Lisboa, portanto eu sou do norte de Portugal, nós vivemos no norte de Portugal, vocês podem perceber talvez pelo meu sotaque, nortenho, não é mesmo? Pronto. E eu fiz o meu marido, eu queria muito ir a uma palestra que, portanto, a Patrícia Cândido vinha para cá, acho pela primeira vez a trabalho, não sei o quê, que na altura eu não sabia exatamente para o que é que ela vinha. Depois é que se veio saber que ela vinha aqui tentar arranjar uma editora, ou conversar com uma editora para publicar os livros dela. Os livros de Luz da Serra, sei lá, entenderam? Pronto. O que acontece aqui é que eu quis ir. E eu levei o meu marido foi comigo, não é? Pronto, foi arrastado, mas veio comigo. E aí, portanto, eu conhecia a Patrícia Cândido ao vivo, eu via ao vivo, e ela ofereceu-nos um livro. Eu vou-vos mostrar o livro. Fui buscar estes livros aqui, Lindezas, na minha alma, para falar convosco sobre este aqui, tá? Era livros que vocês queriam? Tem aqui livros, tá? O livro do Scott Cunningham que eu vos estava a falar das ervas é este, provavelmente vai-vos aparecer ao contrário, mas é a Enciclopédia das Ervas Mágicas do Scott Cunningham. Tem aqui uma série de ervas e fala sobre muita coisa aqui, tá? Pronto, era esse que eu percebo que foram buscar aqui. O livro que eu estava a falar, agora calma, porque está aqui um monte dele, pronto. Eu estava-vos a falar, a contar-vos de quando eu fui a Lisboa, lá encontrar-me com a Patrícia Cândido, foi só eu, obviamente, foi outra série de pessoas, e o que é que eu achei ali? Ela fez, ofereceu-nos um livro, está no português do Brasil, porque a sensação que eu tenho é que ela vinha cá para alguma editora ou para ver ou alguma livraria, alguma coisa para começar a vender os livros por cá. Ela ofereceu este livro, ok? Este livro que é chamado Código da Alma, portanto a edição deve ser de 2018. Olhem só o que eu tenho aqui, né? Só para vos provar que aconteceu de facto. Nossa. E ela tem, este livro é sobre as doenças, as causas das doenças, as causas emocionais das doenças. Quando eu comecei a ler, eu estava com muita esperança, com muito entusiasmo neste livro. E quando eu comecei a ler o livro, eu vi exatamente o mesmo conteúdo da Cristina Cairo misturado com o conteúdo da Louisa Hay, que eu também tenho uma série de livros da Louisa Hay. Este está cheio de pó. Se vocês virem aqui é porque está cheio de pó, porque está mesmo cheio de pó, tá? Pronto. Até que na bibliografia, nas referências bibliográficas que ela tem aqui, ela fala da Cristina Cairo e da Louisa Hay. Entenderam? Tem aqui outros, obviamente que sim, mas eu vi muita coisa muito parecido vi muita coisa parecida com elas as duas. Então, meio que, isto é uma cópia, isto foi que pôs bonitinho para um livro assim, tem coisinhas a cor de rosinhas e nananã. Entendem? Pronto, foi o que eu achei, sinceramente, foi o que eu achei. Pronto, o livro da Louisa Hay, né? Tenho uma série deles, se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo só a falar sobre os livros da Louisa Hay que eu tenho, pois claro, não vou falar dos que eu não tenho, porque eu não sei. O livro da fitoenergética, para vocês verem, eu tenho de facto, não é? Que eu tenho de facto as coisas, certo? Pronto, enfim, agora, vou-vos mostrar aqui outros dois que depois eu adquiri posteriormente, não foi na altura porque eu não tinha dinheiro para isso, não é? Criador da Realidade, que este era, se não estou em erro, o primeiro curso que estava lá dentro da plataforma dos iniciados era este, o Criador da Realidade. Entenderam? Pronto. E depois tínhamos aqui este, Conexão com a Prosperidade. Porquê que eu comprei este livro? Está todo marcadinho, não é? Porquê que eu comprei este livro aqui? Porque eu sempre tive dificuldade financeira. Sempre. E principalmente na questão espiritual,
eu sempre me vi envolvida em questões espirituais, em querer, em precisar desenvolver a parte espiritual e não ter dinheiro para fazer o curso assim, fazer o curso assado, porque depois é isso que eu vejo aqui também dentro da espiritualidade, tem que se ter sempre o currículo cheio de cursos aqui e acolá e ser filho de não sei quem, ter linhagem não sei de onde. Eu não tinha esse dinheiro. Não tenho esse dinheiro, entenderam? Para andar só a fazer cursinhos e a fazer retiros, não tenho. Tá? É outro vídeo que eu vou fazer. Vocês, enfim, é isso. Que justamente sobre a espiritualidade tão elitista que se tornou, né? Pronto. Mas enfim, eu quero que vocês percebam isto, como as coisas, se vocês forem ver os conteúdos, vocês vão perceber como eles se tornaram muito só a falar de prosperidade e abundância, e porque Deus é abundante, a natureza é abundante, e é de facto, só que prosperidade não é só dinheiro. Entendem? A Madre Teresa de Calcutá era extremamente próspera, próspera de dinheiro, e não tinha nada a não ser um balde com 2 mudas de roupa. Entendem? Ela não tinha nada. Como é que ela era próspera? Porque ela conseguia atrair para ela e movimentar muito dinheiro para poder ajudar nas causas em que ela estava envolvida. Entendem? Mas ela não tinha dinheiro dela. Percebem onde é que eu quero chegar? Isso significa que ela não é próspera. Pois é outro conceito aqui, que eu acho que isso tem sido uma lavagem cerebral que têm feito também, e que tem a ver com, que isso eu ouvi, né? Que dizem assim, se tu não és bem sucedida ou próspera, não podes ensinar sobre prosperidade. Se não tens muito dinheiro, também não podes fazer rituais de prosperidade. Gente, a prosperidade não tem a ver com dinheiro, entendem? Não tem a ver com dinheiro. Não é porque Deus, se vocês acreditam em Deus, não é porque Deus quer vos castigar e vocês foram péssimos na vida passada, que agora vão ter que ficar pobres, entendem? Enfim, mas avançando. Depois do Luz da Serra, eu comecei a perceber que havia todo um grupinho, portanto, até aqui eu pensei, eles são separados, um é sobre espiritualidade, outro é sobre marketing digital, entendem, sobre sei lá, uma mente menos pobre, não é? Porque eles dizem isso, na verdade, né? Eles dizem isso. E foi nessa altura que eu pensei, ok, preciso talvez de conexões, de contactos, de amizades. E sempre achei que tinha dificuldade para fazer amizades, embora eu falo para caraças, como vocês podem perceber, né? Pronto. E pensei, ok, como é que eu vou aprender a fazer amizades, né? Fui à procura de livros. Encontrei que livro? Este que é muito usado, tem este aqui também, tem outros que eu não apeteceu ir buscar lá no culo do Judas, né? E isto é um livro que eu vos vou dizer em relação a este livro, é controverso, é muito diferente provavelmente daquilo que vocês que ouvem por aí, em que toda a gente gosta deste livro. Eu quando comecei a ler este raio deste livro, isto nada mais é do que conversa da nova era, né? Dessa prosperidade da nova era, entenderam? Pronto. Porquê? Porque o que é que eu vi aqui no livro e que me incomodou muito? Nós precisamos de fazer de conta que gostamos dos outros para vendermos alguma coisa, para termos um ganho vindo de outra pessoa, para que outra pessoa nos dê aquilo que nós queremos. O que é isto? Não é amizades falsas, não é amizades baseadas na mentira, entendem? Não são pessoas que não são corretas umas com as outras e que enganam, gostam de enganar. É este livro, é isto, é dizer, elogiem, mesmo que vocês não encontrem nada, arranjem qualquer coisa para encontrar, para elogiar, mas elogiem, porque outra pessoa vai se sentir mais próxima de vocês para vos comprar alguma coisa, sabem? Pronto, E é todo este livro não é de agora, reparem, este livro está com uma edição atual, mas não é de agora, este livro aqui, e tem muitos destes livros que eu nem sequer acabei de os ler, porque é só chachada deste sentido, entendem? Como se, e dentro da espiritualidade, sim, nós falamos que nós somos responsáveis pela nossa realidade, nós somos responsáveis por aquilo das escolhas que nós fazemos, mas muitas vezes tem outros contextos, entendem? Tem outros contextos à nossa volta, coisas que nós não podemos mudar, ou não podemos mudar agora, neste momento. Podemos fazer pequenos passos, mas percebam,
não viemos todos do mesmo ponto, não temos todas as mesmas 24 horas e não temos todos o mesmo tipo de oportunidades. Não temos. Vocês sabem disso. E estes livros, esta onda, que isto vem, esta aqui é a mesma coisa, tem aqui coisas interessantes que eu na altura não tinha post-its para marcar, mas está cheio de dobras aqui nas páginas. Em que, de facto, tem aqui coisas muito interessantes relativamente às crenças e aos condicionamentos que nós vamos tendo e vamos ouvindo, vamos perpetuando, certo? E tem aqui coisas muito interessantes. Mas, novamente, é todo um conjunto de livros, por exemplo, este é outro deles, vamos falar sobre isto. É todo um conjunto de livros que o Bruno Perini fala, que não sei fulano de que tal fala, que o Joel J fala, que sei lá quem mais fala, todos eles falam sobre o raio dos livros, sendo que vêm todos de uma ideia, vêm todos a partir de uma ideia de que todas as pessoas têm as mesmas oportunidades, coisa que não é verdade. Não é verdade, vocês sabem disso, não é verdade. E são pouquíssimas pessoas que vão conseguir sair de um lugar muito tenebroso, e são pessoas escolhidas a dedo para que possam servir de exemplo, mas não são todas as pessoas, entendem? Mesmo quando eu vou usar uma expressão que vocês vão enfim, não sei onde é que me vou meter, mas enfim, a favela venceu. Quando tem lá um fulano qualquer que veio da favela e agora está super famoso e faz coisas disso aqui, está super rico. A favela venceu. Não venceu. Ele saiu. Ele está rico. Vocês não. Quem vive cá em baixo na favela não venceu. Continua pobre, continua a viver mal. Entendem? E isto aqui faz-nos ir atrás das nossas coisas, mas é tal coisa, e sim, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Eu escolho agir assim, eu escolho agir assado, mas há tanta coisa à nossa volta que nós não somos responsáveis por isso e que há coisas que nós não conseguimos lutar, entendem? Vou-vos dar um exemplo. Eu vivo numa casa que é velha, rústica como dizem, não é? É velha, tá? É velha, está cheia de umidade, eu não tenho espaço para absolutamente nada, por isso é que eu só gravo neste canto aqui. Mal tenho espaço para fazer um altar, não tenho espaço para ter móveis sequer, está tudo espalhado no meio é caótico o espaço, entenderam? Pronto, a casa é pequena, tenho um quarto, a casa de banho, uma sala e a cozinha, e é isso. E tenho um quarto onde eu deixo os gatos porque de facto não tenho onde os enfiar, entenderam? Não tenho onde estar. 2 cães, né? 2 gatos, não tenho onde os enfiar. E eu não tenho os animais desde sempre nesta casa que eu estive a ver numa outra casa, onde tinha 3 quartos e tal e coisa. Neste momento eu não posso simplesmente vou visualizar e já vou estar noutra casa. Eu não tenho condições para isso. Percebem? Eu não tenho como fazer isso. Então nem sempre tudo e de facto eu sou responsável por estar aqui porque foi eu e o meu marido que decidimos estar aqui. Entendeu? Fomos nós que escolhemos estar aqui. Tem vários fatores que nos fez optar por isso. Mas foi a nossa escolha de facto. Agora, tem vários fatores que não nos permitem sair já daqui, entendem? Então há coisas que nós não vamos conseguir mudar, mas nós estamos a fazer para mudar, entendem o que eu quero dizer? Pronto. Agora, o que é que eu vos quero dizer? Isto tem tudo a ver aqui. Muita gente tem se apropriado destas temáticas, que são temáticas neoliberais, né, de que toda a gente pode ser rico, sendo que nós estamos dentro de um sistema, e isto, não quero abrir muito para isto, porque eu começo a ficar irritada. Mas nós estamos dentro de um sistema onde tem um pequeno grupo de pessoas com muito dinheiro que nós nunca vamos ver na vida e que eles comandam, dirigem aqui o que nós vamos fazer ou o que nós não vamos fazer. Vocês podem ver isso escancaradamente com o que está a acontecer com o Trump, ok? É isso, pronto. E tem muita gente desses que utiliza este tipo de conteúdo neoliberal, este conteúdo mais new age, este conteúdo entenderam? Tudo é minha responsabilidade, e os outros fazem coisas comigo e a responsabilidade é só minha. E que eles utilizam destas coisas, da lei da atração, do segredo, lembram-se do livro do segredo que eu também o tenho, pronto, lembram-se disso, enfim, utilizam essas coisas para catar e para mandar para nós a culpa da vida de bosta que nós temos. Entenderam? Pronto.
Sendo que eu tenho visto esse movimento a acontecer e agora vamos entrar no Wendell Carvalho, porque o Wendell Carvalho é um filhotinho do Tony Robbins, não é? Anthony Robbins. E eu não sei se cheguei a comprar o segundo livro dele, mas eu comprei este, Desperta o Gigante que há em si, com essa coisa de que influência, e que vos dizem, vocês têm que ler isto e têm que ler aquilo. Eu li até meio do livro, eu não consegui ler mais o livro. Porquê? Vou-vos dizer até onde é que eu fiquei. Eu marquei porque eram os capítulos, exatamente, pronto. Eu fiquei aqui, ok? Eu fiquei aqui. Tenho aqui marcado, porquê? Porque era para eu ler. Estava nessa de que tinha que ler não sei quantas páginas por dia. Entenderam? Pronto. Ficou a meio, não li mais. Porquê? Um calhau deste tamanho, que manda na cabeça de alguém e mata a pessoa, né? Desviva a pessoa. Para o que é este livro? Temos que fazer melhores perguntas. Os porquês têm que ser melhores, nós temos que fazer melhores perguntas. Olha, coisa-se. Entenderam? Coisa-se. Ficou a meio. Entenderam? Perdeu o interesse. E depois, obviamente, é o Wendell Carvalho e a sua esposa, que tinham conteúdos diferentes, certo? Tinham conteúdos diferentes, começaram a criar conteúdo muito de casal, de relacionamentos. E o Wendell Carvalho utiliza uma temática, uma forma que tem muitos seguidores. Eu fui um dia destes ver como é que estava e quando eu o segui ele tinha cerca de 1 milhão, 2 milhões por ali. Depois, mais para o final, quando eu deixei de o seguir, ele já tinha 4 milhões e agora está com quase de 10 milhões, desde a última vez que eu fui ver, né? Pronto, agora já não sei. Portanto, vocês gostam de ser enganados? Vocês gostam de coisinhas fáceis? Vocês gostam de polémica? E o Wendell Carvalho usa a polémica como forma de gerar, de voltar para ele, né? De gerar para ele. E se vocês perceberem, ele tem uma forma de agir muito semelhante ao do Anthony Robbins. Entenderam? Os eventos que eles fazem, que criam todo um ambiente, com a música toda, com as luzes, e é preciso estar ali intensivo e não sei o quê, é para vocês ficarem naquela cultura ali, para nós ficarmos naquela cultura. Eu não estou a querer com isto dizer que é mau este tipo de eventos, não, é só porque existem os retiros espirituais, existem sim, mas a partir do momento em que eles começam a falar sobre o relacionamento, e entretanto começam que eles não eram casados, ou eles diziam, pelo menos eu pensei que eles eram casados, entretanto eu deixei de os seguir. Comecei, volta e meia vou lá dar uma espreitadela para ver o tipo de conteúdo que eles estão. O que é que eu vejo ali? Eu vejo ali, houve uma dada altura, que eles começam a falar sobre Deus, sobre ir à missa. Pronto, o conteúdo deles passou a ser isso. Relacionamentos, vamos falar de relacionamentos, tanto ele como ela começaram a falar de relacionamentos, e a partir dali começaram a envolver Deus, Jesus na missa, que agora são muito católicos, muito cristãos, muito evangélicos, sei lá o caralho a 4. Entenderam? E eles podem ter, claro que podem ter a sua fé, obviamente, mas isto é conteúdo, isto é marketing. Entenderam? Isto é marketing. Isto é claramente marketing. Assim como a Gabriela Staff, que era espiritualista, de repente começou a querer. Primeiro começou-se a juntar com, dentro da plataforma que ela tem, ou que tinha, ou sei lá o quê, começou a querer juntar-se ou a querer ter contacto com pessoas que falavam muito mal das sociedades secretas ao qual pertenceram e que viraram católicos. E começou também a ter muita vontade de falar de Jesus. Entendem? As pessoas podem ter vontade, podem, mas reparem que começou a ser, entenderam? É o discurso que começa a ficar muito de cidadãos do bem, começa a ficar muito, entendem a ideia aqui? Começa a ficar a usar muito este tipo de livros, entenderam? A criar todo um ambiente a fazer eventos também, que eu não vejo problema nos eventos, mas é o contexto da coisa, entenderam? A forma como as coisas são programadas, entendem? Não é só
Eu sempre fiz eventos, vou fazendo eventos, então eu faço estes vídeos aqui, mas faço eventos também fora, eventos para 10 pessoas, 20 pessoas, 50 pessoas, eu faço eventos, sempre fiz eventos, mas não é isso que acontece, entendem? É toda a estrutura, é toda, entenderam? É todo o deslumbramento, é ali, tem ali coisa, entenderam? Espero que sim. E o que eu vejo acontecer é isto, é a Gabriela Staff, que eu conheci em 2017, 2018, por ali. Os vídeos dela apareceram-me aqui, curioso que a maioria deles apareceram-me logo de início, né? Mas eu não gostei da energia dela, eu achei-a muito forçada, achei-a sempre muito forçada. Entretanto, em 2020, 2021, talvez 2022 por ali, 2021, 2022... eu comecei a ouvi-la, achei-a mais centrada, achei-a mais calma, mais tranquila, pertencia ao grupo dela e ao grupo de estudos dela e não sei o quê, até ela começar a trazer determinadas pessoas com esse tipo de palavras, esse tipo de linguagem, esse tipo de discurso, a dizer que determinadas coisas são certas, outras erradas, depois ela a criticar muito determinados artistas que se amantizaram com o capeta, entenderam? Pronto, que não quer dizer que isso não seja verdade, mas tem contexto, entenderam? Pronto. E o que eu vejo é isso, enfiam este tipo de conteúdos e conceitos no meio para ganharem dinheiro, entenderam? Depois ficou muito família, pátria, a Gabriela Staff, né? Muito família, muito pátria, muito Deus, muito... O Wendel Carvalho, a mesma coisa, eu assisti já para aí há um mês, talvez, que estava a pensar fazer este vídeo para vocês, não é? Não neste tema, mas um vídeo só disto. E o que eu vi ali foi... Não sei se foi do podcast, foi um corte do podcast, enfim, porque agora, hoje em dia só o caralho de podcasts, não é? Não tem mais nada, ficou só, toda a gente faz um podcastzinho. E eu vi eles a falarem, assim como aconteceu com o Tiago Negro e que se separou da namorada, não é? Para mim era esposa, porque viviam juntos e tinham uma vida juntos e construíram um império juntos, não é? Para mim era esposa. Se separou dela para ir para outra, muito, sou tão pura, entenderam? Mas depois sou tão natureba, não se pode comer isto, não se pode comer aquilo, mas depois vamos espetar com o silicone para cima e pôr os pintelhos da periquita nas pestanas. Nada contra quem faz, mas realmente é o que parece, os pintelhos da periquita, enfim, socorro. Entendem? Então, o que eu vejo acontecer é isto. Mesmo com o Bruno Perini e a Malu Perini, tão simples e tão... começou a ficar muito estruturado, muito marketing digital, e depois foram para que eu não sei se eles falam literalmente de Deus, de Jesus ou não sei o quê, mas ficou muito numa energia muito... tudo muito branco, tudo muito... somos muito certinhos e somos todos para o lado certo, que é o lado que toda a gente pode ficar rico, que nós podemos todos ganhar dinheiro, entenderam? Pronto, também, né, já não sigo há bastante tempo, também. E depois, quando eu percebi que todos eles faziam parte do mesmo, e percebi que o Wendel Carvalho e o Bruno Gimenez eram amiguinhos, não é? Tanto que dentro do curso do Wendel Carvalho, que era das 5 liberdades, para ter 5 liberdades, não é? Vocês precisam de aprender estas coisas, e lá foi quem? A Moá foi para lá, não é? Não necessariamente com as 5 liberdades, mas para o marketing digital, que eu já vos falei disso. E eu vi lá o Bruno Gimenez, entenderam? Então o que eu vi que eles fazem, que eles utilizam os gatilhos mentais, que eu já vos disse, não são gatilhos mentais, são gatilhos emocionais, né? O que eu vi que eles fazem, os bastidores, é demasiado forçado, entenderam? Depois tem copywriter, tem, não sei mais, tem este e tem aquele, tem uma estrutura muito grande por trás das coisas, para as coisas acontecerem como elas acontecem, entenderam? Então não é só o facto de eu agora, a minha vertente agora, eu queria falar sobre cristianismo, eu queria estar muito, entenderam? Não é só isso.
Entendem? É modinha. Depois houve aqui uma outra, aqui em Portugal existe alguns, tá? Eu estou a falar mais deles porque foi que eu tive mais contato, porque foi que me apareceu quando eu me interessei, quando eu precisei fui à procura. Em Portugal foi bem mais tarde, foi o boom, foi bem mais tarde, foi talvez depois da Pandinha, e eu agora é que estou a começar a ver que eu vivia na bolha dos criadores do Brasil, entendem? E aqui em Portugal também tem isso. Eu comecei a ver mais, a partir talvez de 2021, comecei a ver mais pessoas a falarem sobre o assunto. E tem algumas pessoas que acreditam que a espiritualidade é só isto, são os namastreta. Fala muito de Deus, há quem diga que fala com Jesus, entenderam? É isto, esta miscelânea aqui de marketing digital com conteúdos espirituais, espiritualistas, com esta coisa que isto tem coisas aqui espirituais, ok? Tem coisas aqui espirituais, tem aqui muitas coisas espirituais que eles pegam nisto e fazem uma salganhada e vendem isto. Os coaches, gurus, o Tony Robbins tem um documentário, estava na Netflix, chamado Eu Não Sou o Vosso Guru, onde apareceu a Cátia Torres, que eu falei-vos dela nos outros episódios, entendem? É uma cultura, e é curioso, eu estou a ler um livro agora chamado Médico Médium, eu não o trouxe aqui porque não me lembrei de o trazer, Médico Médium, e interessou-me o tema porque, vocês sabem, se não sabem ficam a saber, eu estou muito por dentro da questão da saúde por mim, né? Por causa da diabetes, enfim, né? Entenderam? Pronto, então eu estou muito por dentro da questão da saúde, interessa-me essa parte mediúnica, espiritual relacionada com a parte das doenças, interessa-me esse assunto, ok? Gosto de estudar sobre esse assunto, entenderam? E no livro dele, ele diz que o espírito, ele diz que fala com um espírito, tem um espírito que desde criança que fala com ele, eu não duvido disso, eu não duvido da mediunidade. Um espírito que é o espírito mais próximo de Deus. E que ele é o único na Terra que tem aquele dom. Pronto. Eu não acredito. Não acredito que seja o espírito mais próximo de Deus, senão, onde é que ficaria Jesus? Não é o espírito mais próximo de Deus, então qual é o, né? Que não é o, ele diz que, não é, que é uma espécie de anjo, mas não é um anjo, então, entenderam? Pronto. Onde é que fica Jesus neste meio tempo, nesta coisa toda? Depois ele diz que é o único médium que tem este dom, eu também não acredito, porque ele é, depois eu fui ver quem ele era, porque interessou-me o livro, eu vi o livro e interessou-me o título do livro. Entretanto, eu fui ver quem era o fulano e vi que ele é o famosinho de Hollywood, que várias pessoas famosas vão ter com ele para resolver estas questões. Bem, é que eu fiquei, entendem? Não quero descredibilizar aquilo que ele diz no livro. A parte que me interessa que é de facto a conexão, a parte mediúnica com a parte da saúde, da doença. Não quero descredibilizar, tem muita coisa que eu percebo pode ser, entendem? Mas deixa-me muitas dúvidas, porque é sempre essa coisa megalomaníaca de que eu sou o maior, eu sou o único, que é o que eu vejo frequentemente o Luz da Serra, o Bruno Gimenez e a Patrícia Cândido fazerem. É o livro mais vendido, dentro do tema, não é? Mais vendido na Europa. Portugal talvez, na Europa. Sabem? Só para mostrarem que são grandes. Eu não aprecio, entendem? Eu não aprecio, eu não gosto desse tipo de conteúdo, eu não aprecio esse tipo de conteúdo. E é isto, e já pus a boca no trombone e é isso que temos para hoje, né? Pronto. Acho que é isto, o vídeo também está muito longo. Eu devia ter mais livros para vos trazer aqui, mas é que vos digo, vai ficar muito longo. Fiz vários cursos, eles todos, tem a Kátia Bazan, que ela falava especificamente como um terapeuta holístico poderia se posicionar. Fiz o curso dela da radiestesia, que não prestou para nada, que foi através do Luz da Serra, entenderam? Tem várias coisas, entenderam? Então eu estava muito por dentro disso tudo, muito por dentro desse grupinho todo. Quando eu percebi que eles todos eram amiguinhos uns dos outros,
eu descartei, foi que eu já estava a desconectar, mas foi preciso eu perceber que eles todos eram amiguinhos para dizer, eu não quero mais seguir ninguém. E essa é uma das lições espirituais que eu tenho, né? Eu não sigo nenhum influencer, eu não sigo ninguém, e eu procuro não seguir ninguém muito famoso a nível espiritual, a nível, na área que eu estou à procura. Eu procuro não seguir ninguém muito famoso, porque eu noto que há uma... É muito marketing que existe depois, é muito forçado, não é uma coisa natural, é pensado. Reparem, já fiz alguns cursos de marketing digital de várias pessoas diferentes e todas elas dizem a mesma coisa: nós temos que pensar naquilo que vamos falar para vender à pessoa, entenderam? Para vender à pessoa. Então não é nada intuitivo, não é nada, eu vou abrir a câmera e vou falar aquilo que me apetece, porque depois o que é que acontece? O que acontece com os meus vídeos, que ninguém os assiste, porque eu falo muito e ficam os vídeos longos, não é? Pronto, este vídeo não tem roteiro. Tirando a parte em que eu fui pesquisar a definição da teologia de prosperidade, o resto lembrei-me eu de fazer, porque eu já queria vos trazer este conceito com os livros, entenderam? Pronto, tem outros, outros livros, tenho Como se tornar sobre-humano, do Joe Dispenza, que eu estou a lê-lo, mas ainda vou a metade. Porquê? Porque é essa coisa, são conceitos muito... que nem todos nós conseguimos pôr em prática. Na nossa correria do dia a dia não dá, não tem como pôr em prática, entendem? Pronto. Então eu sinto isto, entenderam? Eu sinto isto, que é muito... as coisas começam a ficar muito marqueteiras, começam a ficar muito, eu só quero vender, só quero ganhar dinheiro, então vou fazer isto para ganhar este dinheiro assim, porque eu quero que as pessoas, atrair pessoas assim. É cansativo, entenderam? Deixou de ser genuíno, deixou de facto de ser aquilo que era para ser, e as pessoas começam a ficar estão muito preocupadas em o que é que eu posso fazer para ganhar dinheiro. E depois nós vemos pessoas pobres, muito pobres, que têm que dar o dízimo, por exemplo, têm que pagar, têm que dar o dízimo, e o líder que vive e que ostenta: vocês ainda não têm dinheiro porque a culpa é vossa, porque vocês não fazem aquilo que eu faço de facto. Será que enganar os outros? Pois, se calhar é isso, né? Enfim, percebem? Pronto. Agora, para finalizar aqui o nosso vídeo, vai fazer quase uma hora do vídeo, para finalizar aqui o nosso vídeo, houve uma vez uma pessoa espiritualista que me disse assim: desconfiem, não a mim, mas ouvi ela a dizer, desconfiem de terapeutas, de espiritualistas, de sacerdotes, enfim, que envolvem política com a espiritualidade. E o que é que eu vos digo aí? A partir do momento que a nossa liberdade religiosa de ter ou não ter religião, de expressar uma fé ou outra, está em causa, é posta em causa, a espiritualidade passou a ser política também. Entenderam? Passou a ser política também. Então não tem como eu falar de espiritualidade, de amor, luz e paz e não sei o quê, sabendo que se as coisas continuarem no curso que estão atualmente no mundo, especificamente aqui em Portugal, eu poderei não ter oportunidade de continuar a fazer este tipo de vídeos e falar sobre este tipo de conteúdo. Entenderam o que eu quero dizer? Pronto. Então passou sim a ser política também. Ok? É isso. Bom, vou ficando por aqui. Se quiserem participar da newsletter ou do Substack, né, que é uma plataforma além do Instagram e tudo mais, ao estilo de um blog, eu vou deixar o link aqui. Vocês podem seguir a página, podem seguir a newsletter de forma gratuita ou paga se vocês assim o quiserem. E é isto. Aqui em baixo na descrição tem sempre os links que vocês precisam de saber para conhecerem o meu trabalho, e os links que eu acho pertinentes deixar para vocês aqui também, ok? É isto. Alguma dúvida deixem nos comentários de forma respeitosa, se não já sabem, isto aqui não é uma democracia, tá? Beijinhos!